palavras para quê, depois de uma intervenção não digo por simpatia, com toda a sinceridade, enfim, tão rica, tão ampla, tão panorâmica, mas ao mesmo tempo tão pormenores, e aliás a prova disso é este poema que eu conheço muito bem, de Sofia. Palavras para quê, é verdade, mas está aberto o debate. Muitas foram as referências aqui feitas, muito rica foi esta intervenção, muito sugestiva. Poderíamos partir de diversos pontos. Reparem, eu tirei inúmeras notas, porque gosto de o fazer. Houve, curiosamente, até algumas coincidências em termos de autores citados, como, enfim, não poderia deixar de ser, e alguns textos que eu trouxe. O professor Fernando Moreira falou de Fernando Pessoa, obviamente. Eu já vos tinha falado do célebre poema satírico de Pessoa a António de Oliveira Salazar. Falou-se também de Alexandre O'Neill, enfim, que é um poeta absolutamente imperdível, enfim, sobretudo para aqueles e para aquelas que gostam de literatura, é o caso de toda a gente que aqui está, mas eu sei que tem aqui alguns em particular que são, enfim, aficionados, não é, que vocês gostam de dizer, em literatura e mesmo em literatura portuguesa, e portanto não poderão deixar de passar por Alexandre O'Neill. Curiosamente eu ia trazer o volume da poesia de Alexandre O'Neill, não trouxe, mas trouxe alguns poemas em que uma das palavras-chave é precisamente a palavra medo, que também foi aqui referida. Por exemplo, o poema Pouco Original do Medo. Isto é apenas uma parte. Reparem, o medo vai ter tudo: pernas, ambulâncias e o lixo blindado de alguns automóveis. Vai ter olhos onde ninguém o veja, mãozinhas cautelosas, enredos quase inocentes, ouvidos não só nas paredes, mas também no chão, no teto, no murmúrio dos esgotos e talvez até, cautela, ouvidos nos teus ouvidos. Este verso é absolutamente extraordinário. O medo vai ter ouvidos nos teus ouvidos. Portanto, todos nós somos responsáveis ou corresponsáveis por aquilo que nos está a acontecer. Não é? É isso que Alexandre O'Neill nos diz. E, curiosamente, isto leva-nos a um outro aspecto curioso que sempre, desde miúdo, me causou alguma confusão. E é curioso que eu há dias li uma entrevista de Maria Filomena Mónica, em que ela dizia aquilo que sempre me fez confusão e que eu, curiosamente, nunca tinha ouvido, nunca tinha lido. E que é isto: o 25 de Abril foi feito por militares. Não é? A Revolução foi feita, claro que todos participaram, mas a Revolução, em sentido estrito, foi feita por militares. Isso realmente sempre me causou alguma confusão. E diz Maria Filomena Mónica aquilo que, enfim, qualquer pessoa minimamente atenta às características da cultura portuguesa pensa, que é este aspecto de o povo português ser considerado um povo demasiado passivo, não é? E isso está patente ao longo da história. Outros poemas de Alexandre O'Neill, enfim, que poderiam servir de ponto de partida para algumas reflexões. O poema Perfilados de Medo, que é também absolutamente extraordinário. Um poema que é um soneto e um poema que começa desta forma. Perfilados de medo, agradecemos o medo que nos salva da loucura. Decisão e coragem valem menos e a vida sem viver é mais segura. Pá, isto tem até a cadência das quadras populares. Isto é um soneto, 2 quadras, 2 tercetos. E reparem no último terceto: rebanho pelo medo perseguido, já vivemos, estamos juntos e tão sós, que da vida perdemos o sentido. Não é? Reparem nesta força metafórica e simbólica, enfim, aqui consignada, aliás, até na figura do rebanho. Não é? Bom, falou-se aqui também de António Boto, uma referência também extraordinária, por um aspecto muito curioso. António Boto, um poeta que cantou a homossexualidade,
um poeta que cantou a beleza física e realmente a defesa de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa era realmente genial em todos os aspectos, não só como poeta, como pensador, não é? Alguém que era capaz de argumentar de forma absolutamente extraordinária, era um retórico no melhor sentido da palavra. Pessoa que colocava outro no ideal clássico, não é? Como aqui ficou muito bem explicado. Mas o que eu queria dizer sobre António Boto é algo, enfim, que até tem a ver com o presente, não é? Porque realmente esta questão da memória é muito importante. Nós não podemos perder o pé, não é? Caso contrário, podemos perder muito mais do que o pé. António Boto é um poeta esquecido, podemos dizer, não é? E esquecido desde logo porque grande parte da obra dele está por estudar. Em Portugal, uma investigadora de grande nível, Elsa Pereira, que fez um doutoramento também há pouco tempo, um doutoramento daqueles doutoramentos à moda antiga, uma edição crítica absolutamente, enfim, monumental, poderemos dizer, de um poeta de finais do século XIX, e ela propunha-se, João Penha, e ela propunha-se fazer uma edição crítica das obras de António Boto, não só das canções, que é o livro mais conhecido, mas de outros livros que, enfim, tiveram uma edição e acabaram por morrer ali. Mas, e a candidatou-se a uma bolsa de pós-doutoramento, uma bolsa que lhe daria um vencimento durante 5 anos, um vencimento que nem é assim, uma bolsa de pós-doutoramento nem é nada de extraordinário, até porque nem se tem direito a licença de maternidade, estávamos a falar dessa questão. É curioso como as coisas mudam, mas não mudam tanto assim. E, curiosamente, as bolsas de pós-doutoramento não dão subsídio de férias, não dão licença de maternidade, etc. E esta pessoa, Elsa Pereira, pediu uma bolsa de pós-doutoramento que lhe foi recusada, apesar do seu currículo ser invejável, apesar do seu trabalho académico ser também invejável, enfim, e porque se considerou, obviamente, que há outras prioridades. Não é? Ela recebeu um parecer quase, enfim, quase uns alguns anos, poderíamos dizer que teria sido escrito por algum polícia de Estado, por algum PIDE, não é? Enfim, diziam várias coisas e uma delas que, bom, neste momento não é prioritária uma edição crítica de António Boto. Enfim, claro que nós perguntamos, não é prioritária uma edição de António Boto, realmente um homem, enfim, que estava à frente do seu tempo e que em grande parte continua à frente do nosso tempo, não é? Até por todas estas questões da homossexualidade, mas continuam a ser questões muito, muito prementes, muito importantes. Aliás, se nós formos aí à rua fazer entrevistas, se calhar vamos ficar surpreendidos com as opiniões que vamos receber, por exemplo, relativamente a esta questão da homossexualidade. Para muita gente continua a ser uma aberração. Aliás, enfim, claro que não vou citar nomes, mas poderia dizer-vos que alguns dos grandes escritores e das grandes escritoras portugueses e portuguesas da atualidade são homossexuais. E não o assumem. Não é? E não o assumem precisamente, primeiro porque realmente não têm de assumir, como eu costumo dizer. Mas a verdade é que não assumem, mas escondem. Não é? E escondem porque sentem necessidade de o fazer. Não é? Porque realmente, se calhar, nós não evoluímos tanto como ficou claro na conclusão da intervenção do professor Fernando Moreira, não evoluímos tanto quanto seria de esperar. Mas, obviamente, que evoluímos. Bom, enfim, eu poderia falar muito mais, mas passo a palavra. E eu sei que vocês têm autocarro para apanhar, mas, enfim, passava a palavra ao outro lado. Eu gostaria de fazer uma pequena questão. Adorei a conferência e havia alguns detalhes que eu cheguei a aprender, que eu desconhecia, e fiquei-me na memória, sobretudo que era esse comentário despectivo do Vasco Lourenço,
em relação ao livro As Três Marias, e nesse momento lembrei-me do último número do Jornal de Letras, que saiu há pouco, dedicado ao 25 de Abril, com depoimentos, digamos, de muitos escritores intelectuais do tempo, e havia lá um pequeno texto da Ilha Correia, também uma grande escritora portuguesa da atualidade, no qual ela descrevia uma cena que viveu, digamos, nos tempos posteriores ao 25 de Abril, de noite, não é? Quando foi perseguida por um homem que resultou ser um soldado, não é? E que, de certa forma, digamos, fez aí, digamos, os clássicos comentários sexistas, chamando-lhe nomes sexuais, etc., não é? Ou seja, uma agressão, não é? De certa forma, que ela disse que normalmente teria respondido a isso de uma forma corajosa, não é? Já antes do 25 de Abril, mas naquele momento sentiu-se inibida por ser um militar, não é? Ou seja, estamos num momento, digamos, pós-revolucionário, não é? Em que o militar, não é? De certa forma é mitificado já, e esse soldado teria respondido, se eu lembro bem, de que, claro, ela não lhe podia dizer nada, porque ele tinha, de certa forma, uma condição de herói nesse momento. Ou seja, ele tinha o direito de agredir-se, não é? E isso produziu-lhe uma grande confusão, não é? Ou seja, digamos, estamos agora também já, digamos, nesse momento, lembrei-me disso, não é? Porque, claro, essa questão, digamos, esses militares de esquerda, não é? Ou muitos outros agentes políticos de esquerda, não é? Tinham também ideias, ideologias, não é? Bastante retrógradas, não é? No fundo, não é? E isso, de certa forma, também forma parte de um trabalho de memória que ainda não está feito, não é? Que é doloroso, não é? E para essa escritora, para aquela pessoa naquele momento foi uma experiência, imagino que extremamente dolorosa, não é? Ou seja, que a revolução, afinal, não serviu para nada, não é? Ou seja, que é um texto que para mim resultou para mim muito triste, não é? Não, isso que acabas de dizer é muito interessante. E, realmente, essa palavra que utilizaste, esse adjetivo doloroso, dolorosa, é uma palavra que, quando ouvimos no programa No Limite da Dor, não é? Ouvimos muito. Os entrevistados dizem que, é curioso como alguns dizem que só, por exemplo, a partir de 2009 é que começaram a ser capazes de dar entrevistas. É verdade que, e isso sempre também me causou alguma confusão, sabermos que em Portugal não tem havido um grande esforço de investigação junto dessas pessoas, essas pessoas que viveram de forma muito direta a mão pesada do salazarismo. Mas também é verdade que muitas dessas pessoas, tal foi o trauma, tão grande foi o trauma, que só agora é que começam a ser capazes de, e com muitas reservas, às vezes apenas falam, dão entrevistas, se o seu depoimento depois não for divulgado. Algumas começam a dar autorização para que os seus depoimentos possam ser divulgados em livro, etc. Mas muitas estão ainda traumatizadas de forma muito intensa. Não sei se queres dizer alguma coisa. Não sei se há mais alguém quer perguntar mais alguma questão. Não é surpreendente que o então, graduado general Vasconcelos tenha essa opinião. Eu acho que essa é uma das marcas essenciais do que é o processo civilizacional. Podes fazer leis, mas ninguém decreta, ninguém consegue, por decreto, alterar a cultura das pessoas. A cultura é uma coisa que se forma. Portanto, não é porque no 24 de Abril as pessoas pensavam de uma maneira que depois do 25 de Abril começam a pensar de outra. O pensamento continua. A revolta das mentalidades, como se pode ver pelos testemunhos que agora se ouvem sobre 25 de Abril, passados 40 anos, é algo que ainda não está feito. Foi aqui referido a Maria Filomena Mónica. Maria Filomena Mónica é uma investigadora assustadoramente polémica. Porque também muito contraditória, a verdade é esta. Por exemplo, uma das suas afirmações recentes, aliás, é um debate que para mim é de polichinelo, não interessa nada. Mas debate, muitas vezes, debate se o 25 de Abril foi um golpe militar ou se foi uma revolução. E eu, por acaso, encontrei num texto de celebração de
o ato de Salvador. Algo que justifica porque é que foi uma revolução. E de uma maneira, eu acho que é tão elegante, tão singela, só pode ser verdadeira. Porque é que isto é um jornalista que chama, não o golpe militar, ou os homens negativos, mas uma revolução. Porquê é que ele chama uma revolução? Sim, exatamente. Para verem como é que foi a Revolução de 25 de Abril, mas há pessoas lá que não têm ideia nenhuma. Também não teriam que ter, evidentemente, mas que foi sugere em muitos aspectos. Por exemplo, estou a citar, Salgueiro Maia, que é o grande herói de 25 de Abril, de facto tem todas as características de herói, apesar de ele nunca querer ser herói. Foi guiado até ao Largo do Carmo, onde estava refugiado na São Caetano, pela gente do povo de Lisboa. Porque ele não era da cidade e não tinha estudado o percurso, o caminho. E agora é aquilo que me dá a verdade de ser uma revolução. O mesmo Salgueiro Maia, que parava ordeiramente nos sinais de trânsito quando estes se encontravam fechados. O homem que liderou a coluna militar que veio de Santarém para fazer o golpe, parava nos semáforos, nos sinais de trânsito. Para vocês verem o que há de ingênuo, mas ao mesmo tempo tão fundamental e verdadeiro nisto tudo. Mas foi precisamente por as pessoas de Lisboa que o guiaram para onde ele tinha que ir, que ele não sabia. E então ele concluiu o jornalista. Foi esta componente popular que desde a primeira hora conferiu um cariz de revolução ao que, se as coisas tivessem corrido de modo diferente, não passaria de um golpe militar. Aí eu concordo inteiramente com isto. Portanto, eu discordo inteiramente da minha afirmação harmónica. Que, de facto, tem as opiniões, tem entre elas, como tem a opinião das mídias, mas que se coloca numa posição que é no mínimo estranho. É estranho. Não é? Mas porquê? A razão é sempre a mesma. O filtro da memória ainda se está a fazer. Há muitas opiniões contraditórias, há muita verdade que ainda não é pública, e de facto estes programas da rádio que têm passado, porque há um outro programa, por exemplo, que está a passar entrevistas de regressados das ex-colónias, que são muito importantes aquelas entrevistas. Acho que aquelas entrevistas vão ter que ser estudadas, as entrevistas têm que ser estudadas, porque há coisas muito complicadas, e nessas experiências há coisas muito complicadas, e por esse lado, a rádio em Portugal está a fazer um trabalho absolutamente excepcional. Assim, aparece quem depois queira estudar com tudo o que já foi produzido, com aquilo que agora finalmente sai de viva voz, quer sobre as prisões, quer sobre as estruturas, quer sobre a vida dos portugueses que estavam nas ex-colónias. Isso é muito importante justamente para que a memória de que estamos aqui a falar e que tem a ver com o passado, mas tem a ver com o futuro que nós queremos de fato, faça o seu papel. Dentro da opinião, dentro do respeito das opiniões contrárias que possam surgir. Eu repito aquilo que disse. O essencial do 25 de Abril é a liberdade. Mas porquê tem demorado tanto tempo já? Porque também por uma questão cultural e histórica. Os portugueses viveram, desde a instauração da Inquisição, em 1536, numa relação de medo interpessoal de que ainda não se livraram mais. E esse medo está associado a uma covardia, eu sei que a palavra é feia, mas é verdade, que impede as pessoas de se exporem, a não ser em determinadas condições, mesmo estando há 40 anos a viver num regime democrático. E esta é a grande realidade. Porque se é verdade que a Inquisição acabou formalmente em 21, também é verdade que depois, de alguma forma, situações inquisitoriais prevaleceram. Não é o caso dos 48 anos de fascismo em Portugal, por exemplo. Se bem que eu diga, e depois digo sem qualquer problema, que os estruturadores da PIDE, primeiro Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, depois Polícia de Intervenção e Defesa do Estado, e depois DGS, Direção-Geral de Segurança, de certa maneira como o regime se ia adaptando, digamos assim, tinha muito que aprender com os estruturadores da Inquisição, que era muito mais eficaz, digamos, por esta passagem. As coisas são muito simples, não é? Agora é preciso, o lastro cultural é que é importante. E, um tanto estranhamente,
quando há algum problema económico, que é a cultura que primeiro sofre os cortes. Portanto, percebe-se a intenção de quem nos governa. Não é preciso ser muito. Muito bem, não sei se querem fazer, enfim, poderíamos falar aqui de tanta coisa. Um aspecto fundamental desta intervenção foi também a questão do feminino, não é? Foram referidas aqui algumas mulheres e realmente houve mulheres, enfim, extraordinárias. Outras, enfim, que estiveram ora num lado, ora no outro. Estavam a lembrar, por exemplo, uma mulher muito interessante, Maria Emília de Sousa Costa. Enfim, pouca gente conhece, meio esquecida, ela produziu livros para a infância, novelas, e é curioso ver como ela, apesar de ser uma mulher educada, progressista, dizia que o lugar da mulher era em casa. Tem textos absolutamente extraordinários, em que emite de forma muito marcada essa sua opinião. Claro que já há outras, enfim, que se insurgiram de forma antes das Três Marias, não é? Maria Amália Vaz de Carvalho, por exemplo, mulheres que se insurgiram de forma muito veemente contra o estado de coisas. Não sei se... Eu gostava